Somente Crer e o pastor Luiz Mendes, lá de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul. É bem-vindo à plataforma. Continuemos de pé. Ele vai falar com toda a liberdade no Espírito. Amém. O meu desejo é que a graça, a paz da parte do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. É gratificante para mim estar aqui junto a esta igreja, ao lado deste ministério que me gerou nesta mensagem. Apesar de muitos anos, mas o tempo não consegue apagar da minha mente os bons momentos já vividos aqui. Fui reconhecido a evangelista quando eu era apenas um jovem de 17 anos, lá na Avenida Goiás. Posteriormente ao ministério de pastor, casei-me aqui e continuamos juntos lutando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ler aos Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nosso amado Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu servo, o profeta, tem nos dito que a melhor coisa que o Senhor tem para nós é a sua palavra. E quando estamos nela, estamos seguros. Que o Senhor, nesta noite, através do teu Santo Espírito, possa dar vida a cada palavra que for falada, para que os corações sejam alcançados, as nossas almas nutridas, os enfermos curados, os oprimidos libertados, os crentes animados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. A salvação não é pelas obras, e sim pela graça. São Paulo disse aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Se as boas obras não produzem salvação, a salvação produz boas obras. São Paulo, escrevendo a Tito, no seu capítulo 2, do versículo 11 ao 14, afirmou: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda impiedade
e toda concupiscência, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos purificar de toda injustiça e preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O nosso profeta chegou a pregar uma mensagem intitulada Obras é fé expressada. Tiago disse no seu capítulo 2, no versículo 26, que assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Como já ouvimos, estas obras devem ser um fruto da nossa salvação, uma vez que aqueles que passam por uma experiência profunda com Deus andam em novidade de vida. Aos Romanos capítulo 6. E daí permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança de sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida implica justamente nisto: uma vida nova em Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O nosso profeta afirma que quando Deus fez o homem, ele o fez espírito. O profeta se baseia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ora, se o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, as Escrituras dizem que Deus é Espírito. São João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito e o homem foi feito segundo a sua imagem e semelhança, a conclusão óbvia é que Deus fez o homem espírito. Agora, como espírito, o homem não podia lavrar a terra, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, não tem sangue. São Lucas capítulo 24, versículo 39. Apalpai-me, vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Posteriormente, Deus então fez a cobertura para aquele espírito, o invólucro, a veste para aquele espírito, que foi a parte material do homem, o corpo. Gênesis capítulo 2, versículo 7.
E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. Então Deus fez o homem espírito, posteriormente ele fez o invólucro, a cobertura, a parte material do homem. O homem na carne foi tentado. O homem na carne caiu. Então Deus veio em carne para redimir o homem caído. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito e eterno. São João capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo foi o verdadeiro Deus materializado. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus veio em carne para redimir o homem caído. Agora, esta redenção, vejam bem, primeiramente, ela acontece na alma. Quando você se converteu, a tua alma foi redimida. O teu corpo não foi redimido ainda. Razão pela qual ele se enferma, ele se acidenta, ele se envelhece. Mas as Escrituras dizem que nós aguardamos a adoção plena, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. E não só ela, se referindo à natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo, por não estar redimido, ainda, ele sofre a ação do tempo. E na verdade, o nosso profeta diz que estamos em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. A dimensão matéria se sujeita, sofre a ação destrutível da dimensão tempo. O tempo marca nos cabelos, eles embranquecem. Marca as vistas, elas escurecem. Marca a pele, ela enrugece. Marca as pernas, elas enfraquecem. Mas as Escrituras dizem que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Primeira carta de João 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não foi manifesto o que seremos. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele o é. O nosso profeta disse que há 3 corpos: terrestre, celeste e o corpo glorificado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ali estão os 2 corpos, o terrestre e o celeste. Porque sabemos que se o nosso tabernáculo terrestre, é o nosso corpo, é a carne, se desfizer, temos de Deus um edifício, feito não por mãos humanas, eterno nos céus. Este é o corpo
celeste. O corpo terrestre é este no qual vivemos. Neste corpo nós somos tentados. Uma certa vez uma pessoa se aproximou de mim, com uma certa ingenuidade até, e me perguntou: pastor, vocês os pastores também são tentados pelo diabo? Eu lhe respondi: irmão, o Senhor Jesus Cristo foi tentado. Mateus 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vocês sabem que as Escrituras dizem que ele foi tentado em tudo. Aos Hebreus capítulo 4, nós vamos encontrar nos versículos 14, 15, que não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, temos sim um que, como nós, em tudo foi tentado. Por isso ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. A tentação vem, mas Deus é fiel, Ele não nos deixa ser tentados acima do que podemos. Se vem a tentação, vem um escape também, para que você possa suportá-la. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixa ser tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O profeta disse: enquanto você estiver neste corpo, terás uma natureza carnal contra a qual terás que lutar. Este é o corpo de carne no qual vivemos. Por isso o sangue continua no propiciatório, como manutenção da nossa salvação. O profeta afirma: você não foi salvo pelo sangue, você continua salvo pelo sangue, porque o sangue te mantém salvo. Se você comete uma falha, o sangue dá cobertura. Se você faz algo sem ser intencional, evidentemente, por uma vacilada, você erra, o coração lhe condena. Primeira carta de João 3, 21. Se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Imediatamente você vai ao advogado, e o advogado advoga a tua causa. Primeira carta de João 2: filhinhos vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Nós temos aprendido que a nossa perfeição é por representação. Eu estava pensando, tinha que haver Romanos 7 nas Escrituras, como um alento para nós, para não estarmos nos autoapunhalando. Agora, tinha que haver Romanos 8 também, para não nos relaxarmos, para não bambearmos as rédeas. Se temos Romanos 7, onde encontramos Paulo até com certo desespero, dizendo: é miserável o homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? No meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas a carne inclina para a lei do pecado. Teria que ter também Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia!
Lutero, uma certa vez, disse assim: eu não posso impedir que as aves sobrevoam sobre a minha cabeça. Agora, o que eu não posso deixar é elas fazerem ninho. Em outras palavras, vêm os pensamentos. A mente é o campo de batalha. Agora, aqui dentro há um soldado que refuta, que não aceita, que diz não, que rechaça o diabo. Conforme Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O nosso profeta ensina que se você partir antes da segunda vinda de Cristo, o teu espírito não fica nu, porque o corpo é a veste do espírito. Então Deus te dará o corpo celestial, no qual você vai ao paraíso, para onde foi o ladrão da direita. Uma certa pessoa, diabolicamente inspirada, tentando lançar sombra sobre a palavra de Deus, achegou-se a um irmão e lhe disse: eu vou te provar que a Bíblia entra em contradição. O irmão seguro disse: eu até lhe desafio a me provar isto. A Bíblia não se contradiz. Ele dizia: eu vou te provar que ela se contradiz. Aí citou para aquele irmão: por ocasião da crucificação de Jesus Cristo, não haviam dois ladrões? Sim, a Bíblia diz que haviam dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus não disse ao ladrão da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Sim, disse. Então Jesus foi ao paraíso? Sim, foi. Ele disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por que então, disse esse homem, por que então, que quando ele ressuscitou, em São João 20, versículo 17, ele disse para Maria: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Aí ele disse: olha, se ele ainda não tinha subido para o Pai, como é que ele disse para o ladrão que hoje mesmo o ladrão estaria com ele no paraíso? Mas é que o paraíso não é onde o Pai está. Isso é coisa profunda. Nós temos um profeta para nos mostrar essas coisas. Jesus foi ao paraíso, mas ao Pai ele não tinha ido ainda, porque o Pai está na sétima dimensão. O paraíso fica na sexta dimensão. Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Eu disse que na segunda carta aos Coríntios 5 estão os dois corpos, o terrestre e o celeste. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ali está o corpo glorificado. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o ressurgir da última trombeta, porque a trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! O corpo ressurreto, o corpo transformado, este é o corpo glorificado, que vai até a presença do Senhor Jesus Cristo, na sétima dimensão. Agora, este corpo terrestre, não há como excluí-lo da submissão à palavra. Esse evangelho liberal, que diz que Deus só quer o coração, é uma falácia, é uma farsa. Porque São Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso espírito e em vosso corpo,
os quais pertencem a Deus. O espírito e o corpo pertencem a Deus. Porque da maneira que esse evangelho liberal ensina, o espírito pertence a Deus, o coração pertence a Deus, o corpo pertence ao diabo, as unhas pertencem ao diabo para ele pintar, o cabelo pertence ao diabo para ele cortar, os lábios pertencem ao diabo para ele pintar, o corpo pertence ao diabo para ser alvo de provocação sexual. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Versículo 13. Nem apresenteis os membros do vosso corpo como instrumento de iniquidade ao pecado, mas a Deus. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um certo reverendo disse assim: eu não prego um evangelho baseado em roupas. Eu não prego um evangelho baseado em cabelos. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu não prego o evangelho que Paulo pregou. Porque o evangelho que Paulo pregou, ele falou em cabelo, ele falou em roupa, ele falou em cabelo na primeira carta aos Coríntios 11. Ele chegou a dizer que ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Isso significa que ela não precisa pôr um pano branco na cabeça para cultuar a Deus na igreja, pôr um véu na cabeça. O cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O evangelho que Paulo pregou, ele falou em roupa, sim. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, decente. Agora, um homem que vem a público e diz: eu não prego um evangelho que toque em roupa, que toque em cabelo, esse evangelho é anátema. E São Paulo disse em Gálatas 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um evangelho, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Nós ficamos com o evangelho que Paulo pregou. Porque o irmão Brana chegou a dizer: se os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo que Paulo pregou. E a multidão respondeu: nisto estamos descansados, estamos confiados nisto. Aleluia, glória a Deus. Agora nós queremos nos aprofundar mais um pouco acerca do homem. O nosso profeta disse que o homem é uma tríade. O homem se compõe de 3 partes: corpo, espírito e alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta ainda diz que quando Jesus morreu, seu corpo foi a sepultura, seu espírito foi a Deus, sua alma foi a região dos perdidos, pregar para os espíritos em prisão, os quais foram rebeldes nos dias de Noé. Parece que é um tanto complexo, um tanto nebuloso este assunto,
Mas o profeta afirma: seu corpo foi à sepultura, seu espírito foi a Deus, sua alma foi pregar na região dos perdidos. Na verdade, quando ele expirou, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque o espírito vem de Deus. Na verdade, todo espírito vem de Deus. Nós sabemos disso, que quando uma pessoa nasce, que ela chora, o espírito entra nela, seus pulmões enchem de ar, e Deus é o Pai dos espíritos. Então cada pessoa que nasce, ela recebe um espírito, e aquele espírito vem de Deus. O diabo não é autor da vida. A essas alturas, até o ímpio, quando ele morre, o seu espírito volta para Deus. Por quê? Porque não é o diabo que vai ressuscitá-lo naquele dia. Quem vai ressuscitá-lo é Deus. Só Deus pode dar vida. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, e o espírito a Deus que o deu. Então, quando o profeta diz que o espírito volta para Deus, é a retenção da vida. Deus retém a vida, porque só Ele é capaz de ressuscitar aquela pessoa. Agora, a alma, vamos dizer assim, é a parte imortal. A alma sobrevive separadamente do corpo. Há uma seita chamada Testemunho de Jeová, que em hipótese nenhuma aceita a doação de sangue, transfusão de sangue. Se um membro da família sofre uma intervenção cirúrgica e constata-se, até mesmo por uma questão de vida, ela depende de uma transfusão de sangue, eles batem o pé, não aceitam. Há necessidade até de uma intervenção judicial, porque eles não aceitam mesmo. Eles dizem que a alma é o sangue, e quando se doa sangue, se doa a alma. Eles conhecem a alma só pela designação biológica, mas nós vamos mostrar através das escrituras agora. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, diz: porque a alma da carne está no sangue. Então aqui está alma, função biológica, porque a alma da carne está no sangue. Vejam bem, aqui não diz que a alma é o sangue, aqui diz que a alma está no sangue. Alma, função biológica. Agora a Bíblia mostra alma como sentimento. Mateus 26, 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sangue não se entristece, sangue não sente tristeza. Alma como indivíduo, Romanos 13, toda alma esteja sujeita às potestades. Agora a alma como a parte imortal do homem, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. O corpo morreu, a matéria morreu, mas a alma está lá, debaixo do altar de Deus, porque a alma é imortal. Aleluias. Quando o profeta foi no paraíso e viu os corpos celestiais, ele disse que lá todos são jovens. Todos são jovens. Alguém me fez uma pergunta um dia, disse: será que ali nós vamos nos reconhecer uns aos outros? Vejam bem, é um fato que me chamou a minha atenção. O irmão Brana reconheceu a esposa lá, mas não reconheceu a filha.
Vamos analisar isto. O profeta disse que quando você está com a idade de 18, 20, 21 anos, Deus tira uma foto de você e guarda no seu arquivo, aleluias. E você pode ser acidentado, destroçado, queimado, você pode virar pó, você pode virar cinza, mas naquele dia, Ele reconstitui o teu corpo. Aleluia! E você se levantará. Então lá, todos são jovens, diz o profeta. Então, se um irmão parte, e ele não seja uma pessoa idosa, ou não seja uma criança, o irmão Branham reconheceu a esposa partiu com 20 e poucos anos de idade, era uma jovem, né? Ou talvez nem isso ela tinha. E quando ele a viu ali, então, ele a reconheceu. Agora a filha era uma criança, e quando ela partiu, quando criança, ali no paraíso, ela recebeu o corpo celeste. E ali ninguém é criança e ninguém é velho. Ela se aproximou dele: olá, papai. E ele respondeu: desculpe-me, senhorita, eu não posso entender como eu posso ser teu pai. Nós somos quase da mesma idade. Ele tinha 20 e poucos anos. Ela sorriu e disse: o senhor não pode entender mesmo. O senhor conheceu, lá na terra eu era a tua pequena Sharon, atacada de meningite, com moscas na cara. Aqui, e eu sou esta jovem, num corpo celeste. Igreja de Deus, do outro lado de lá, além do rio, está a região dos salvos. E nós estamos caminhando para lá. Glória a Deus. Às vezes nós temos uma certa tendência de valorizar muito o passado e subestimar o presente. Às vezes, tempinho bom. Você sabe que esse tempo hoje aqui vai virar passado também, né? Chega o tempo da gente ter saudade dele. Aquela mãe com aquela criança no colo, criança chorando com dor de barriga, não consegue dormir à noite, criança sujando fralda, criança vomitando na sua roupa limpa. Eu não vejo a hora que esse menino cresce. Eu não vejo a hora desse menino crescer para me dar sossego. Esse menino cresce, se torna adolescente, se torna rapaz, bate o pé e diz: não quero saber mais de nada de igreja, e vai para o mundo. 1h da manhã, 2h da manhã, você olha no relógio, não sabe onde ele está, você não consegue dormir. Aí você lembra do tempo que ele fazia xixi no teu colo, do tempo que ele fazia cocô na fralda, do tempo que ele vomitava no teu vestido limpo, e diz: antes daquele tempo. Antes daquele tempo, eu dizia: não vejo a hora que esse menino cresce, melhor aquele tempo, tempinho bom era aquele. Sempre há uma certa tendência, éramos felizes e não sabíamos. Que tempinho bom foi aquele fogo pentecostal, aquele ardor, aquela oração, aquele clamor, aqueles cultos barulhentos, tempinho bom foi aquele. Mas este tempo agora está sendo bom também, porque na verdade o avivamento passou. É hora de lançar os estabilizadores do navio e ficar firmes. Glória a Deus, firmes na palavra. Glória a Deus. Nós temos que valorizar o tempo em que estamos vivendo, para não suceder de que futuramente venhamos nos lembrar dele e sentir saudade, tempinho bom, enquanto que agora não reconhecemos que ele é bom. Ele é bom sim, é tempo bom,
Deus está conduzindo a sua noiva. É uma fase que a noiva está passando. É um período de dificuldade, de seca, de tribulação, de tantos problemas. O Senhor Jesus Cristo não nos prometeu piquenique, conta gorda no banco, carro do ano, mansão. O Senhor Jesus Cristo disse que teríamos aflição, tribulação, sofrimento. Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus está conosco. Há uma certa igreja aqui no Brasil que procura avaliar, que tem como base para avaliar a espiritualidade de uma pessoa, o seu nível financeiro. Se ela está progredindo, se ela está prosperando. O líder deste movimento teve a petulância, o atrevimento, a audácia de dizer a público que Noé foi um fracassado. Se Noé foi um fracassado, um homem pregar 120 anos e não converter, não ganhar almas, converter apenas 7. Que disparate, que blasfêmia. A verdade de Deus nunca arrastou multidões, sempre foi a minoria. Foram 8 nos dias de Noé, foram 3 lá em Sodoma e Gomorra. A noiva é grande em relação a todas as eras, mas em relação ao mundo, ela é pequena. O povo que está do lado do diabo é maior do que o povo que está ao lado de Deus. O diabo está com a maioria. O diabo tem televisão na mão, tem o rádio na mão, tem a imprensa na mão. O mundo jaz no maligno. E nós não somos fantasmagóricos para dizer o que está escrito em decalque de carro. O Brasil é do Senhor Jesus. Goiânia é do Senhor Jesus. Você é do Senhor Jesus. Os eleitos são do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Brasil do Senhor Jesus, cheio de corrupção, motéis empraguejando nas rodovias, um dos carnavais mais diabólicos do mundo, miséria, marginalidade, injustiça social. Brasil é do Senhor Jesus, país dominado pela idolatria, pela feitiçaria, pelo catolicismo. Não, nós somos do Senhor Jesus. Você é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. É o conhecimento da verdade, igreja. E nós sabemos que a noiva está no limiar do seu arrebatamento. Eles estavam discutindo, através do rádio, estavam conjecturando até que a besta do Apocalipse teria nascido dia 6 deste mês, 6 de junho. Alguns analistas supersticiosos diziam, é porque no dia 6 de junho, então seria 6 do 6 de 96, 3 vezes o número 6. Aí baseou lá em Apocalipse que o número da besta é o número 666, e abriram um debate pelo rádio, várias pessoas participaram, inclusive um padre muito sabido, muito inteligente, muito intelectual. E o padre foi no rádio e disse, não gente, a besta não será um homem não, como se pensa, como se apregoa, como diz os protestantes. A besta é um corpo social. A besta será um corpo social, não é um corpo humano. E eu pensei, mas que afirmação tão infeliz, tão miserável. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 3. Porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem, não um corpo social, o homem do pecado, o filho da perdição.
A besta não se manifestará enquanto a igreja noiva estiver aqui. São Paulo disse assim: porque o mistério da injustiça já opera. Ele não chegou ainda no seu ápice, ele não chegou ainda no seu clímax, ele não chegou ainda no seu apogeu, mas ele já está operando. Ele chegará no seu ápice quando o que é falso profeta agora tornar-se besta. Mas Paulo diz: há um que agora o resiste, segundo aos Tessalonicenses 2, até que do meio dele seja tirado. Nós vamos ser tirados, a igreja subirá, porque o profeta diz que ele progride de anticristo para falso profeta, de falso profeta para besta. Como o anticristo ele foi durante 3 eras, primeira, segunda e terceira era. Mas quando chegou em Pérgamo de anticristo, ele passou para falso profeta. Por quê? Porque foi introduzido o sumo pontífice como chefe da primeira denominação. Então foi-lhe dada uma coroa, Apocalipse 6. Foi-lhe dada uma coroa, é a coroa tríplice, através da qual ele reivindica poder na terra, no céu e no purgatório. Então ele passou de anticristo para falso profeta. E como falso profeta, ele o é daquela era até os nossos dias. Com a finalização da era de Laodiceia, ele deixa de ser falso profeta e vira besta. E através de um governo ditatorial, ele dominará o mundo por 3 anos e meio. Matará os 144 mil selados de Israel. Matará as virgens nécias, porque esse espírito tem sede de sangue. Ele é assassino. Ele matou Abel. Ele matou os cristãos nas arenas durante a Era Negra. A dinâmica de Satanás vai cair neste homem. Poder pleno do diabo em um homem, mas o poder pleno de Deus virá sobre a noiva, virá sobre a igreja. Isso nós estamos esperando. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Se o poder pleno do diabo virá sobre um homem e o fará dele a besta, o poder de Deus virá sobre esta noiva querida e fará com que ela alce voo através dos céus ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Bodas do Cordeiro no céu, grande tribulação na terra, lua de mel do esposo com a esposa. Ele virá, vencendo vem Jesus. Ali no Armagedon, ele vai esmiuçar os sistemas dos homens. Ele vai matar a besta pelo assopro da sua boca. Os ímpios se tornarão cinza sobre as plantas dos nossos pés. E a igreja reinará. A igreja estará ao lado de Jesus. Glória a Deus. Isso é um tônico para a nossa alma. Isso é um impulso para a nossa alma. Não voltar nunca. O tanto que você já caminhou está mais perto de chegar do que se você fosse voltar. Essa é a grande verdade. Por exemplo, se eu saísse de Goiânia para São José do Rio Preto, suponhamos, faltasse 100 quilômetros para chegar em Rio Preto, desse problema no meu carro, ia voltar aqui em Goiânia para pedir socorro, eu tinha que chegar em Rio Preto, porque estava mais perto. De quando você aceitou essa mensagem? Quantos anos caminhando? Está mais perto agora. Voltar para trás é mais longe. É olhar para frente. É olhar para Jesus, para o autor e consumador da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus! Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe sempre para Jesus. Não deixe Satanás te desanimar por causa das suas fraquezas, porque você sempre as terá. Nesta condição humana, você sempre as terá. Mas na qualidade de mulher, de noiva, a mulher é um vaso mais fraco. A noiva é mais fraca do que Jesus. Ela não é como Jesus, ela é mais fraca. Mas ela se sente mais feminina, mais fraca. Jesus se sente mais homem. Homem não gosta de ter uma mulher mandona, resmungona, ditadora. Ele gosta de uma mulher frágil, que sente segurança nos seus braços, que depende dele. A igreja é fraca, a igreja é frágil. Jesus se sente mais homem, com ela nos seus braços. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Oh, glória! Vamos ficar de pé nesta hora, irmãos. Fechemos nossos olhos. Oh, Deus bendito, maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, temos pregado a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Que esta mensagem esteja selada no coração do Teu povo. Ajuda a Tua igreja nesses poucos dias que ainda nos restam na terra. Anima o Teu povo, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa este ministério local. Abençoa o Teu servo ungido, pastor Joaquim, sua equipe de obreiros, a igreja, esse ministério abençoado, que tem beneficiado a nossa nação brasileira, os eleitos da noiva. Cure as pessoas doentes e anima cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Luiz Mendes, amém? 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 Continue com ele nessa peregrinação, nessa jornada, né? Fazendo o povo, levando alegria para esse povão de Deus aí, né? Glória a Jesus, amém? Eu não vou falar nada, não vou falar mais nada porque não preciso. Abençoe mais um outro, volte para casa feliz, dando glória a Deus, por isso que acabamos de receber. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.